Olá pessoal, sou Frank Ataídes e esse é o canal Historiando da Verdade. Antes de começar o programa, deixe seu like, inscreva-se no canal, mas eu vou abordar hoje Venezuela parte 3. É muito legal um site chamado Brasil Paralelo porque ele é uma fonte para desinformação e nos dá alimento para combater esse tipo de imparcialidade imposta pelo Brasil Paralelo. Então vamos lá. A Venezuela é um país que possui 17,5% do petróleo mundial. É a maior reserva de petróleo do mundo. E vive uma crise hoje por quê? Para os Estados Unidos pegarem petróleo ou trazerem petróleo da Arábia Saudita, demora entre 30 a 40 dias de navio. Venezuela, 5. Então, já há muito tempo os Estados Unidos estão de olho. E dominou, né, a política venezuelana durante décadas. Décadas que a Venezuela serviu como um satélite dos Estados Unidos. Não é? Chamada de um modelo de democracia, mas com o intuito de romper com Cuba. E rompeu também com o Brasil, não é? Que no momento em que virou satélite dos Estados Unidos, não tinha autorização do seu líder, os Estados Unidos, de ter relações com países em ditadura. Mas depois, os Estados Unidos puxou a orelha do líder venezuelano e ele só rompeu com a chamada ditadura cubana. Ou seja, a ditadura de extrema-direita brasileira era uma ditadura do bem. E a cubana, que hoje, né, coloca de cada 100 jovens 70 na universidade, era ruim. Não é? É um país que vivia, né, explorado pelos Estados Unidos e possuía 70% da população abaixo da linha da pobreza, um índice de analfabetismo gigantesco, 50% da população abaixo da linha da pobreza e 70% dos jovens completavam somente o ginásio. As universidades só frequentavam a classe média e a elite. 21% de desnutridos num país extremamente rico em petróleo. E sobre uma chamada democracia de revezamento bipartidário, 2 partidos. Infelizmente, um era cristão e o outro se dizia social-democrata. E 50% da população era alijada do processo de eleição. Por quê? As zonas eleitorais ficavam em zonas nobres. E não só isso. Não é? Prefeitos e governadores não eram eleitos e sim nomeados. Dados importantes. Antes de Chávez, a Venezuela tinha 18 médicos para cada 10 mil habitantes. Com Chávez chegou a 58 médicos para cada 10 mil habitantes. O índice de mortalidade infantil era extremamente alto. Aposentados na Venezuela antes de Chávez, haviam idosos somente 387 mil. Chávez elevou a 6 milhões. A universidade, com Chávez, que era antes só para a elite burguesa, e a elite e a burguesia, ela passou também a ser um privilégio de todos. A Venezuela hoje é o quinto maior país, o quinto país que coloca mais estudantes nas universidades. Não é? E por que essa confusão toda? A elite tentou, né, de todos os modos, sabotar o governo, que foi obrigado, inclusive, a nacionalizar o petróleo que havia ficado durante 40 anos sob o domínio da elite da rapina, né, que dominou o país no chamado acordo Pacto Putfídio, né, que foi traçado nos anos 50.
Um dado interessante também da Venezuela é que o Caracaço, não é? Que foi um movimento de manifestação da classe operária nos anos 80, o governo matou entre 1.000 a 3.000 pessoas e o mundo nunca falou nada, porque era um governo alinhado com os Estados Unidos. Mas quando houve um conflito recentemente que mataram 100 venezuelanos da burguesia, né, houve um tremelique internacional. Né? Até porque 3.000 pobres, né, de 1.000 a 3.000 pobres, as vidas dele valem menos do que as dos 100 que sabotam e tentam sabotar a todo momento o governo hoje de Maduro. Não é? Hugo Chávez reduziu a desnutrição, né, de 21% para 7%. A pobreza de 50% para 20%. O programa de habitação, que antes a Venezuela possuía gigantescas favelas, Hugo Chávez construiu mais de 2 milhões de casas. Não é? Tudo isso vai incomodar não só a elite venezuelana, como vai incomodar também os Estados Unidos, não é? Que vai, né, assim como essa elite, né, e que recentemente também o Brasil participou, de tentar desestabilizar o governo, até porque o governo, né, de Hugo Chávez e o governo de Maduro serve mais ao povo. E uma prova disso é que as manifestações e a tentativa de golpe contra Hugo Chávez, quem conduziu Chávez ao poder foi os soldados que desobedeceram ordens de generais golpistas e o próprio povo que foi para a frente do palácio, não é, exigir a recolocação de Hugo Chávez na presidência. Não é? Então, as notícias que vêm de lá, né, que é um país que está em extrema pobreza e extrema miséria, realmente a Venezuela tem problema com miséria, mas o Brasil tem mais. A Venezuela não chega a ter 7 milhões de pessoas passando dificuldades. O Brasil já vai a 40 milhões, os Estados Unidos então a 47, não é? Mas estão de olho na Venezuela, não pela questão do censo humanitário, mas sim pela questão do petróleo, não é? Esse pavor ideológico dos Estados Unidos atrapalhou e muito, né, a América do Sul na Guerra Fria. O que eu tinha a falar era isso. Hugo Chávez, a que tudo indica, né, Hugo Chávez foi envenenado, né, foi operado em Cuba, mas mesmo assim, né, veio a falecer, né, e até porque foi operado em Cuba, porque Cuba também tem um dos melhores sistemas de medicina do mundo, não é? Cuba coloca de 100 jovens, 70 vão à universidade, não é? O programa médico de família que hoje existe no Brasil foi inventado por Che Guevara. Brasileiros, inclusive de classe média, estudam gratuitamente com bolsa, com material didático, com livro didático, com alojamento, com ajuda de custo, com produto higiênico, com moradia, tudo de graça fornecido pelo governo cubano em 6 anos de faculdade de medicina. Um dos formandos, né, um dos que se formaram, brasileiro, que se formou na Universidade da AELAM, a Escola de Medicina, foi o neto de João Goulart, né, o Marcelo Goulart. Se formou lá e disse que a medicina é de alta qualidade, e fala numa entrevista que a medicina é de alta qualidade e o tratamento é muito bom. E a Venezuela não forma só brasileiros venezuelanos, ela forma índios, ela forma iraquianos. A ELAM, que Fidel Castro criou em 2006 para formar médicos gratuitamente, a primeira intenção era formar 20 mil médicos.
Hoje a Irlã já está formando mais de 100 mil pelo mundo afora. Tá? Então, assistir o Brasil Paralelo realmente é risível, né? E te dá um monte de argumentação para derrubar, né, as mentiras colocadas naquele canal. Lembrando, né, que os dois governos que revezaram durante décadas, né, são governos de direita e conservadores. Eu tenho um dado que eu anotei aqui no meu caderno, né, que é um dado difícil de lembrar, mas em 4 décadas, né, foram construídas 8 mil unidades médicas pelos conservadores. Hugo Chávez construiu 13 mil em 9 anos. Uma diferença descomunal. Hugo Chávez criou um programa, né, de fome zero, similar ao do Brasil, que, né, embora exista ainda uma pequena parte da população, que eu disse para vocês, que ainda está abaixo da linha da pobreza, mas não falta a alimentação básica cotidiana, não é? E está enfrentando uma crise que é ocasionada por quê? Isso é fato histórico. Desde da Comuna de Paris, em 1871, quando pela primeira vez a classe trabalhadora chegou ao poder, né, e tentou levar um estado de bem-estar social, ela foi derrubada em 40 dias e a burguesia, juntamente com a elite, jamais admitem governos, né, de viés esquerda, progressista ou de centro-esquerda no poder. E principalmente, né, governos que agem com o objetivo de formar em nível de igualdade a população mais pobre e mais carente. Não é? Então fazer uma crítica hoje à Venezuela é fazer uma crítica ao desconhecido. Todos nós sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos a universidade é paga. Na Venezuela é gratuita. Assistência médica nos Estados Unidos é paga, na Venezuela é gratuita. Aqui no Brasil, agora, o ministro que quer privatizar tudo, fala até em privatizar as universidades federais, né? Inclusive, hoje passou-se uma notícia que o presidente, né, que eu considero o presidente mais despreparado e burro da história do país, cortou as verbas dos cursos de universidades federais de filosofia e sociologia, argumentando o seguinte, que o ensino público deve oferecer apenas, ajudar apenas ou ensinar apenas o pobre a ler, a fazer continha e a escrever, não é? Porque pensar não é perigoso, né? Se todo o povo pensa, né? Pessoas ignóbeis como um presidente que não sabe ler um teleprompter não se mantém no poder. Pastores bilionários não conseguem roubar descaradamente dinheiros de fiéis. Então, por isso há essa ânsia de tentar trabalhar contra a politização da classe trabalhadora. Nós temos que ter um olho extremamente crítico quando nós falamos de Venezuela. O governo está ruim, está mesmo, não é? Mas a gente tem que pensar que há bloqueios econômicos internacionais, congelamentos de conta do país, né? Tentativa de sabotagem perpetrada pela CIA, né? E o Brasil, infelizmente, entrou nessa onda recentemente com esse governo. Tá, pessoal? Então, é um pouco da história da Venezuela, não é? É um país que melhorou muito sobre o governo de Hugo Chávez, né? E pelo fato de ter melhorado, a burguesia começou a tentar e sabotar o governo, levando o caos à Venezuela. E o Brasil, né, burro como sempre algumas pessoas, né, tentaram levar ajuda humanitária para a Venezuela, podia ter levado para brasileiro, tem muito brasileiro passando fome, mas, né, é a média.
Aquela estratégia de levar alimento, mesmo com a proibição de Hugo Chávez, era um teste, porque se o exército autorizasse a entrada desses produtos, não é, significaria que o presidente estaria enfraquecido. E não foi isso que ocorreu. Não é? Os venezuelanos não permitiram, por quê? Porque eles têm lealdade e gratidão às transformações sociais que Hugo Chávez fez no país. Tá? E que continua, de certa forma, um pouco menos intensiva do que foi na era de Hugo Chávez, mas ela ainda funciona. Tá? E um último recado, né? Finalmente a classe trabalhadora está conseguindo, né, não só ir ao colegial, né, ao ensino médio, como também às universidades venezuelanas. Então é um homem que fez muito bem ao povo mais pobre, por isso nutre-se muita gente de ódio por ele ter permitido a melhoria da condição social dos trabalhadores que sempre foram explorados pela elite venezuelana. Ok, pessoal? Essa é a minha